E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aí do professor Robson. Seguindo a nossa aula aí de análise combinatória, vamos fazer alguns exercícios aqui para a gente treinar isso. Então eu aconselho que você dê uma pause no vídeo antes de eu resolver e tente resolver da sua maneira, tá? E depois você vê se você acertou ou se não acertou, você vai ver que tipo de erro você cometeu, porque só treinando para você ter conhecimento dessa matéria, tá? Então tem que treinar bastante aí. Então vamos lá. O primeiro, ele diz assim: tomando os algarismos ímpares para formar números com 4 algarismos distintos, a quantidade de números divisíveis por 5 que se pode obter é. Então vamos por parte aqui. Primeiro ele quer os algarismos ímpares. Quais são os algarismos ímpares que a gente tem? Então a gente tem um conjunto dos números ímpares que é 1, 3, 5, 7 e 9. Esses são os algarismos ímpares. Ele quer que você forme números com 4 algarismos, então 4 algarismos, e são distintos, ou seja, não pode repetir. E além disso, ele quer saber quais são, né, divisíveis por 5. Então, para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 5. Então, aqui no último número aqui, o último algarismo aqui, só pode aparecer o número 5. Então, aqui eu só tenho uma única possibilidade, certo? Porque os algarismos divisíveis por 5, eles têm que terminar em 5 ou 0. Como a gente não tem o 0 aqui, ó, porque ele só quer os algarismos ímpares, então aqui só vai ter uma única possibilidade. E lembrando que são distintos, então eu já estou utilizando o número 5, eu não posso utilizar mais ele. Então quantas possibilidades eu vou ter no primeiro? 4 possibilidades. E depois 3, depois 2. Então fazendo a multiplicação, 24 algarismos, seria a letra D de dado. Vamos lá, pessoal. Seguindo aí, nós temos o número 4 que diz assim: quantos são os números inteiros positivos com 3 dígitos distintos nos quais o algarismo 5 aparece? Então, olha só, vamos aqui para o papel. Nós temos 3 dígitos, tá? Ele diz números inteiros positivos. Então, a gente pode usar o 0, o 1, o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São os algarismos que a gente pode usar para formar, né, 3 dígitos aqui, certo? Então, olha só. Se o número 5 tem que aparecer, a gente vai fazer da seguinte forma. Primeiro, ele vai aparecer aqui no primeiro dígito. Então, aqui eu vou ter uma única possibilidade, que é o número 5. Ele vai aparecer aqui, certo? Então, eu tenho uma única possibilidade. Aqui vai aparecer todos, né, do 0 até o 9, menos o número 5. Então, de 0 a 9 eu tenho um 10, menos 1, 9 possibilidades. Aqui, todos menos o 5, que já está utilizando aqui. Então, todos os 10 menos o 5 e um desses aqui que está sendo utilizado aqui. Então, aqui eu só vou ter 8 possibilidades, correto? Então, nós vamos ter aqui, ó, 72 números. Só que ele não disse que o número 5 tem que aparecer no primeiro dígito. Ele diz que ele tem que aparecer. Então a gente tem uma outra maneira aqui, ó. Seria ele aparecendo aqui no meio aqui. Então aqui no meio eu vou ter uma única possibilidade, que é o número 5, tá? Aqui no início pode aparecer todos esses algarismos, menos o número 5 que eu estou utilizando aqui no meio, e também não posso utilizar o número 0, porque se eu botar 0 aqui, não vamos ter 3 dígitos, certo? Porque para ter 3 dígitos aqui não pode ser 0. Então, o número, né, que começa com 0 aqui, ele só vai ter 2 dígitos. Então, o 0 ele não pode aparecer aqui. Então, aqui eu só vou ter quantas? 8 possibilidades, né? Que é todos menos o 5 e menos o 0, certo? Então aqui vai aparecer quantas? 7 possibilidades?
7 possibilidades, mais o número 0. Mais o 0 ali que vai dar 8. Então, olha só. Eu estou utilizando todos aqui, menos o 0 e o 5. Tenho 8 possibilidades, certo? E aqui eu estou utilizando todos, menos o que eu estou utilizando aqui, certo? Só que o 0 eu não utilizei aqui, porque tirando o 5 ficariam 9 para cá. Só que o 0 não pode, então ficou 8. Aí aqui teria 7, certo? Só que o 0 não foi utilizado aqui, então eu posso utilizar ele aqui, por isso que aqui tem 8, tá? Então 8 vezes 1 vezes 8, 64. E no final, né, para terminar aí, o número 5 aparecendo aqui no final. Então, uma única possibilidade que é o número 5, então eu não posso utilizar mais ele aqui nem aqui. Só que aqui também não pode entrar quem? O 0. Então, aqui eu só posso ter 8. E aqui pode entrar o 0? Pode entrar o 0. Né? Então, pode entrar o 0, menos o cara que está aqui, menos aqui. Então, aqui eu também tenho 8. Então, 64. Agora você vai fazer o seguinte, ó, esse método aqui é um método aditivo. Então você tinha 72 possibilidades, depois mais 64, depois mais 64. Então nós temos 200 números aí, tá? Então a nossa resposta é a letra B de bola. Então seguindo aí, pessoal, vamos fazer a número 5 aí. Ele diz assim: um construtor dispõe de 4 cores, verde, amarelo, cinza e bege, para pintar 5 casas dispostas lado a lado. Ele deseja que cada casa seja pintada com apenas uma cor e que 2 casas consecutivas não possuam a mesma cor. Por exemplo, 2 possibilidades diferentes de pintura seriam verde, amarelo, bege, verde e cinza, verde, cinza, verde, bege, cinza. Determine o número de possibilidades diferentes de pintura. Então, vamos aqui para o papel aqui. Primeiro a gente tem o seguinte, ó, temos 5 casas, certo? Então vamos botar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas. Eu tenho 4 cores para pintar. Então a primeira casa eu posso pintar de qualquer cor. Posso ter aqui as 4 possibilidades, correto? Aqui eu vou ter todas as possibilidades menos uma, porque ele não quer 2 casas consecutivas com a mesma cor. Então aqui, ó, se eu pintei de verde aqui não vai poder ter verde, certo? O verde só vai poder aparecer aqui. Então aqui eu só vou ter 3 possibilidades, correto? Nessa terceira casa aqui, eu teria 2 possibilidades, mais uma que foi pintada aqui no início aqui. Então, são 3 possibilidades aqui também, certo? Porque se você tem o verde, o amarelo, o cinza e o bege, e eu já usei o verde aqui, aqui eu posso usar o amarelo, o cinza e o bege. Agora, nesse aqui, aí eu pintei de amarelo aqui. Nesse aqui eu posso usar o cinza, o bege, aí eu posso pegar o verde e pintar aqui de novo, certo? E nesse aqui, também vou ter 3 possibilidades. Porque seria, ó, pintei aqui de cinza. Então eu vou ter aqui o bege e o verde. Agora o amarelo que está aqui, eu posso pintar aqui também. Então o amarelo está aqui. E aqui eu também vou ter 3 possibilidades, né? Porque se eu pintei de bege aqui eu não posso pintar de bege. Posso pintar de verde e amarelo e posso pintar com cinza, que foi pintado aqui. Tá? Então você tem, ó, 4, todas elas no primeiro. Depois você vai tirando uma de cada, certo? Mas como você não pode ter 2 consecutivas, eu não posso ter 4, 4, 4, 4 e 4. Então eu teria 4 aqui, 3 aqui. Aí aqui seria 2 se eu não pudesse usar a mesma cor, mas eu posso usar a mesma cor. Então eu posso pegar a cor do primeiro e usar aqui. Então seria o 2 mais esse daqui, depois 3 aqui, depois seria o 2 mais o cara daqui, e assim por diante. Então fazendo essa multiplicação aqui, nós teríamos 324 possibilidades diferentes. Vamos lá, pessoal. Seguindo aí, vamos fazer essa aí que é interessante da bandeira. A bandeira a seguir está dividida em 4 regiões. Cada região deverá ser pintada com uma cor
e a região que fazem fronteira devem ser pintadas em cores diferentes. Sabendo que dispomos de 6 cores, de quantas maneiras distintas podemos pintar essa bandeira? Então vamos lá. Primeiro a gente tem aqui uma região, né? Então aqui eu posso pintar de qualquer cor, tenho 6. Aí aqui embaixo eu vou poder pintar qualquer uma das 6, menos uma que eu já pintei ali, certo? Aí tem esse círculo aí, esse círculozinho aí. Então aqui eu vou poder pintar qualquer uma, menos a cor que eu pintei aqui, menos a cor que eu pintei aqui, certo? Então eu só vou ter 4 cores para pintar. Agora, o triângulozinho que está aí no meio, eu teria 3 possibilidades, certo? Só que eu ainda tenho essas 2 possibilidades aqui, porque essa aqui não faz fronteira com aquela ali. Então eu poderia pintar aqui com 5 cores diferentes. Então, ó, 6 cores nessa parte de fora, né? Aqui tem um círculozinho aqui, ó. Então 6 cores aqui, ó, poderia pintar com qualquer uma das cores. Como esse cara aqui faz fronteira, eu tiro uma cor dali, então aqui eu fico com 5 cores, certo? Já usei 2 cores aqui, então aqui eu não posso pintar nem com essa cor, nem com essa cor. Então sobram 4 cores para eu pintar esse cara aqui. Agora esse cara aqui, ó, só faz fronteira com esse. Então eu posso pintar com todas as cores, com todas as 6 cores, já que ele não diz que eu não posso repetir as cores, né? Menos essa que está aqui dentro aqui, que ela faz fronteira com ela. Então, para ficar diferente, todas as cores menos a que está aqui. Eu posso pintar com a que está aqui, posso pintar com a que está aqui. Então, aqui foram 5 possibilidades. Então, eu tenho 6 vezes 5 vezes 4 vezes 5. Então, dá 30 vezes 20, que dá 600 maneiras diferentes. Então, a nossa letra aí é a letra D de dado. Tá? Eu sei que a matéria não é muito fácil, né? A gente tem que treinar bastante isso aí, tá? Mas quando a gente chegar mais pra frente, você já vai estar bem treinado aí quando a gente vê a parte de permutação, de combinação, de arranjo. Aí você vai poder usar as formulazinhas, né? Quando você identificar, aí isso aí vai ficar muito mais tranquilo de você resolver, tá bom? Então nas próximas aulas aí a gente vai treinar mais um pouco disso, já vamos começar entrar já em permutação, arranjo, né, em combinação aí para você ter as formulazinhas para poder usar nisso aí direto. Tá bom, pessoal? Até uma próxima aula aí e bons estudos.